Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, e especialmente nossos irmãos das nossas igrejas filiadas à nossa Associação Oeste. Amados, trazendo aqui mais um texto da Palavra do Senhor para nossa meditação. O texto de hoje é Filipenses 2, a partir do versículo 5. Vou fazer a leitura desse texto, os irmãos podem acompanhar comigo esse texto, a leitura desse texto maravilhoso da Palavra de Deus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Sei que a nossa meditação ela é muito rápida, né? Mas, observando esse texto, meus amados, nós temos no Senhor Jesus o nosso exemplo perfeito. E observando esse texto da palavra do Senhor, e até também no contexto, né? Se a gente for lá para 1 João 2,6, lá diz que aquele que diz que permanece nele, ou seja, permanece no Senhor Jesus, deve andar como ele andou. Ou seja, aquele que diz que permanece no Senhor Jesus deve viver conforme ele viveu. Então, amados, a gente olhando aqui também para o texto, como é que Cristo viveu, como é que desde do início, ele sendo Deus, ele veio lá do seu lugar de glória aqui para a nossa terra, para viver aqui entre nós como seres humanos. Como que isso aconteceu? Né? Que exemplo nós podemos observar aqui do Senhor Jesus para que a gente possa seguir esse exemplo do Senhor? Amados, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha só, tantos seres humanos que querem ser como Deus, e Deus quis ser como ser humano. Amados, isso é humildade. Humildade é isso. Você não querer ser mais do que os outros, querer ser superiores aos outros, querer ser melhores do que os outros. Que quando a gente quer ser melhor do que os outros, a gente acaba querendo julgar os outros, quer às vezes rebaixar os outros. Então, amados, isso é muito importante. Uma das coisas também que a gente observa também aqui é que a coisa é puxada por um pessoal. Então, a humildade, ela começa quando você olha para dentro de si mesmo e não se comparando com outro. Então, olha só o que Cristo fez aí no versículo 7. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo. Então, quando a gente fala a si mesmo, ou seja, é ele olhando para dentro dele mesmo. Ele falou, não, eu vou chegar lá na terra, eu não vou querer ser... chegar lá, o bambambam, o dono do pedaço, porque eu fiz o céu e a terra, eu vou chegar lá por cima de todo mundo, se achando que o melhor do que todo mundo. Não, ele olhou para dentro dele mesmo, a si mesmo se esvaziou. Então ele começou a esvaziar a si mesmo. E se a gente observar também, além de esvaziar, o versículo 8 diz assim, a si mesmo se humilhou. Ou seja, no 7 ele a si mesmo se esvaziou, no 8 a si mesmo se humilhou. Então,
é que a gente possa, amados, olhar para dentro de nós mesmos e a gente sempre querer esvaziar a nós mesmos do nosso eu, a gente se achar que é melhor do que os outros, se achar que pode julgar os outros. A gente precisa trabalhar dentro de cada um de nós, sem se comparar, porque quando a gente se compara, a gente pode cair lá naquele erro daquele homem que foi no monte para orar, e aí ele começou a orar dizendo, olha, eu não sou como aquele fariseu, ou aquele publicano, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Então ele começou a fazer aquela oração contada pelo Senhor Jesus, que era a parábola, se comparando com o outro. Não, nós não podemos comparar nós com os outros. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e olhar, Senhor, me ajude a ser melhor hoje do que eu fui ontem. E humildade também, amados, aqui nesse texto, se a gente observar aqui o versículo 3, ainda do capítulo 2 de Filipenses, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, amados, humildade é considerar os outros superiores a si mesmo, ou seja, quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós estamos sendo humildes, amados. Isso é muito importante. Então, um dos exemplos a seguir é ser humilde. Outra coisa, amados, que nós devemos fazer também, além da humildade, a gente precisa também observar aqui no texto que, além de Cristo ser esse exemplo para nós de humildade, ele também foi exemplo de servo. Que o texto aí diz, tranquilo aí no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, amados, ao invés da pessoa querer ser grande, querer ser melhor do que os outros, querer ser o que faz mais do que os outros, querer ser o que faz melhor do que os outros, a melhor maneira de servir, de olhar para o exemplo de Cristo, é a gente servir, ser útil, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, fazer aquilo que vai contribuir para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. E quando a gente olha, meus amados, lá em Mateus 20, do 26 ao 28, é um texto maravilhoso lá, meus amados, que esse texto é muito bom da gente ler ele todinho, mas eu vou só... O fecho do 28 diz assim, que Cristo, né, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Olha que coisa maravilhosa, amados. Então, que a gente possa estar observando o exemplo do Senhor, não apenas nesse texto, porque aqui nós encontramos aqui algumas lições, mas nós encontramos em todos os textos, né, principalmente no Evangelho, que é o modo como o Senhor andava, o modo como o Senhor agia, o modo como o Senhor reagia. Meus amados, que a gente possa olhar sempre para o exemplo do nosso Senhor e a gente possa buscar este modelo para as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós estamos aqui nesse climazinho tão maravilhoso que choveu. Que Deus continue nos abençoando como servo do Senhor. E vamos seguir em frente na nossa caminhada cristã, sempre observando o exemplo do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.